Os principais usos do over. Eu estava usando uma jaqueta por cima da minha camisa. Nesse caso está no sentido de por cima. Eu estava dirigindo acima dos 80 km por hora. Nesse caso está no sentido de acima. Custa mais de $500. Nesse caso está no sentido de custar mais. Vamos começar durante o almoço. Nesse caso está no sentido de durante. Eu te disse inúmeras vezes para não fazer isso. Nesse caso observem que over está duas vezes. A festa acabou. Nesse caso é o mais comum e conhecido. E tem o sentido de término ou fim. Estava bem aqui. Nesse caso tem o sentido de posição fixa, ou seja, de algo fixo como bem aqui. Mesmo que essa frase seja parecida com a seguinte: vem até aqui, nesse caso tem o sentido de até. Agora vamos ver as frases dos exemplos em inglês na mesma ordem. I was wearing a jacket over my shirt. I was driving over 80 kilometers per hour. It costs over $500. Let's talk over lunch. I told you over and over not to do that. The party is over. It was over here. Come over here. A pronúncia de palavras encurtadas. Exemplos: eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Nesse caso, a segunda forma de escrita está juntada de forma aceitável pelo gramática goito viragona. Já a terceira é mais uma maneira informal de falar a frase. Atenção à forma que está escrita. No exemplo da terceira frase, não se escreve desse forma e apenas para exemplo. O que você quer? O que você quis? Nesse caso a frase está no passado. Por isso contém did. Essas formas de escrita em NE. Negrito. Não se escrevem assim. É apenas para entender a pronúncia mesmo que a palavra seja escrita de outra forma diferente. Eu não sei. Nesse caso é uma resposta. Agora as frases em inglês. I'm going to stay here. I'm gonna stay here. I am in a stay here. What do you want? What do you want? What did you want? What did you want? I don't know. I dunno. Agora nós vamos aprender mais sobre direções em inglês. Sabe quando você chega em algum lugar ou precisa pedir uma informação e não sabe? Vamos tentar simplificar ao máximo para você. Vamos lá, atenção às frases e ao que elas são equivalentes. Siga em frente, vá em frente. Desça, suba. Vire à direita. Vire à esquerda. Às vezes é usado MAC para as duas anteriores. Significa que você deve se manter onde você está, ou seja, não virar para lugar nenhum. Atravessar por cima. Por exemplo, passar por uma passarela. Atravessar um atalho. Pegar um atalho ou cortar caminho. Cruzar ou atravessar. Do outro lado. Exemplo. Do outro lado da rua. Na frente, diga em frente ao. Do lado ou ao lado. Perto. Voltar e retornar. Entre. Passe depois passe a na esquina de Duda. Virando a esquina. Dando a volta e virando o quarteirão, por exemplo. Agora vamos ver os exemplos em inglês. Go straight, go down, go up, turn right, turn left, go along, go over, go trot, cross, across, in front in, beside / next to, near, go back / turn back, between, go past, on the corner of, around the corner, around the block. Pronomes reflexivos. Pronomes reflexivos têm três funções: reflexiva, enfática, idiomática. E possuem diferença entre singular e plural. O by estará em algumas frases significando sozinho ou sojinhos. Exemplos: a mim, eu mesmo, você mesmo, si mesmo, tu mesmo,
A si a ele mesmo, si mesmo. A si a ela mesma, si mesma. A si a ele a ela que não seja um ser humano. A nós mesmos. A vós a vocês, vocês mesmos. A si a eles a elas. Vamos ver as frases agora. Exemplos. Eu me olhei no espelho. Você mesmo fez o bolo. Ele foi para a escola sozinho. Ela se machucou. Ele se reparou. Nós ficamos em casa sozinhos. Vocês mesmos prepararam o jantar. Eles vieram para o trabalho sozinhos. Teremos outras explicações no aulão geral. Agora vamos aos exemplos em inglês, como sempre na mesma ordem. I myself, you yourself, he himself, she herself, it itself, we ourselves, you yourselves, they themselves. I looked at myself in the mirror. Did you make the cake yourself? He went to school by himself. She hurt herself. It fixed itself. We stayed home by ourselves. You prepared dinner yourselves. They came to work by themselves.